Pronto, gravando. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver como resolver agora circuitos elétricos. Tá? Então, a gente aprendeu o que é a lei de Kirchhoff, o que é a lei de Ohm, né? Ou seja, as leis de Kirchhoff, né? A primeira e a segunda lei e a lei de Ohm. A gente viu também os bipolos, né? Passivos, que é resistor, capacitor, indutor, e vimos os ativos, que são as fontes de tensão e fontes de corrente. E dentro dessa fonte de tensão e fonte de corrente, a gente viu as fontes de tensão e de corrente reais, né? Bom, então hoje, para resolver circuitos elétricos, então imagine que eu queira resolver um circuito, né, desse tipo, né? Só um exemplo aqui. Né? Imagina que eu tenho uma fonte real aqui, tenho um resistor, tenho aqui um outro resistor, aqui fechando um outro, e aqui outro resistor. Opa, sendo meio tremido aqui, tô com a mão um pouquinho. Aí, agora sim, apoiei melhor. Bom, pessoal, então, imagine que eu queira resolver um circuito desse aqui, que tem uma fonte aqui E1, resistor R1, uma fonte aqui com tensão E2, um resistor R2, aqui eu tenho ainda R3, R4 e um R5. Então, o que é resolver esse circuito? Né? Então, ou seja, dados os valores da tensão e das resistências, eu quero encontrar, por exemplo, as correntes em todos os ramos. Né? Então, como por exemplo, eu quero calcular a corrente que passa aqui nesse ramo, né? Uma corrente I1 aqui, por exemplo. Quero calcular a corrente que passa aqui nesse ramo, 1 e 2. Quero calcular uma corrente que passa aqui. Quero calcular uma corrente que passa aqui no I4. Quero calcular uma corrente que possa passar aqui no I5. Né? Ou seja, além disso ainda, além dessas correntes, eu posso querer achar, por exemplo, qual é a tensão, né, a queda de tensão aqui no resistor R4, né? Vamos chamar aqui de VR4, né? Então, resolver o circuito, a gente quer descobrir, então, grandezas elétricas, né, que estão em porções destes, né, ou em algum bipolo em específico, ou em todo o circuito, né, a corrente ou uma tensão, tá? E também depois calcular, por exemplo, a potência, por exemplo, que o R2 está consumindo, né? Por exemplo, a potência que o R4 está consumindo. Tudo bem? Então, para isso, existem diversos métodos, tá? E a gente vai aprender dois aqui na aula de hoje. Então, a gente vai aprender o método das malhas e a gente vai aprender o método dos nós. Tá? Então, até o final da aula aqui, espero que a gente tenha visto esses dois métodos. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com o método das malhas. Então, método das malhas, né? Bom, o método das malhas, pessoal, nada mais é do que eu atribuir, né? Primeiro, identificar quais são as malhas desse meu circuito. Quais malhas eu tenho aqui nesse circuito, hein, pessoal? Alguém sabe? Então, Patrick, 3 malhas. Isso aí, Vinícius. Então, a gente tem 6 laços, mas malhas, lembra? São os laços que são independentes, né? Então, a gente tem 3 malhas. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo desse método é encontrar, né? Então, vou colocar a letra A aqui, né? Do primeiro passo dele, é então identificar
as malhas do circuito. Tá? Então, vamos identificar aqui. Bom, eu tenho, então, aqui, pintar de laranja, essa malha 1 aqui, né? Então, vou chamar aqui de malha, chamar de malha alfa, tá? Para não confundir com ABC, pode chamar de malha A, malha 1, tá? Depois eu tenho aqui uma outra malha, vou chamar aqui de malha beta, e tenho aqui uma terceira malha, que eu vou chamar aqui de malha gama. Tudo bem? Então, essas são as 3 malhas do nosso circuito. Bom, antes desse primeiro passo aqui, o que a gente fez, né? Eu arbitrei o sentido das correntes. Eu não conheço elas, né? A corrente em verde aqui, né? Eu não conheço elas, então eu arbitrei. Por exemplo, eu falei que o R1, o I1 está aqui para cima, né? Então, o I1 está aqui para cima. Arbitrei o sentido de I3 aqui para baixo. Arbitrei o sentido de 4 indo aqui da esquerda para a direita. Arbitrei o sentido de 5 e de 2, né? E 2 aqui para cima. Arbitrei, você pode arbitrar livremente o sentido da corrente. Mas, uma vez que eu arbitrei o sentido das correntes nos ramos, o que fica definido para a gente, hein, pessoal? Pela lei de Ohm. O somatório das correntes tem que ser 0. Isso aí é, Vinícius. Agora, o que? As quedas de tensão. Isso aí, Henrique. As quedas de tensão. Então, uma vez que eu arbitrei o sentido da corrente, a lei de Ohm me obriga, né, a colocar o sentido da tensão contrário ao sentido da corrente nos elementos passivos. Então, ou seja, a lei de Ohm me obriga, por exemplo, eu colocar aqui, então a corrente sempre entra no mais, sai no menos, a tensão, já que eu arbitrei ela da esquerda, a corrente da esquerda para a direita, a tensão, então, tem que ser maior aqui no lado esquerdo de R4. Tá ok? Então aqui eu tenho V R4. Aí aqui meus acordos para R1. Eu arbitrei para cima, entra no mais, sai no menos. Então eu vou ter aqui o V R1. Tá? Aqui, arbitrei a corrente I3 do mais aqui para o menos, logo VR3 está nesse sentido aqui. Tá? E assim para os demais. O único que nunca altera o sentido dele é a fonte de tensão. Né? A nossa fonte de tensão, ela sempre mantém o sentido dela, independente do sentido que eu arbitrei a minha corrente. Sempre a tensão vai ser para cima. Tudo bem? Lembrem. Por quê? Porque a fonte de tensão, ela pode estar fornecendo potência para o circuito ou se absorvendo uma potência do circuito se a corrente estiver no sentido contrário dela. Né? Então, provavelmente, pode ser aqui, por exemplo, que o E1 mande uma energia para o E2. Tá? A gente vai... Pessoal, fazendo esse parênteses, então. Imagina que eu calculei o valor das correntes. E aí eu descobri que o E2 está absorvendo uma potência. Qual o valor que eu achei para o I2? Ô, Ariel, para esse método que a gente vai fazer, a lei de Kirchhoff é qualquer laço, tá? A lei de Kirchhoff é para qualquer laço. Ela funciona para qualquer laço. Mas para esse método que a gente está fazendo, o método das malhas, a gente vai identificar somente as malhas, vai usar só as malhas, tudo bem? Que são os laços que são independentes, ou seja, ele não abraça outro laço, tá? Mas a lei de Kirchhoff é válida para malhas ou para laços, tá certo?
Desde que você volte para o mesmo lugar, a lei de Kirchhoff tem que valer. Isso aí, Bruno, é negativo. Então, se eu descobrir, se eu falei que I2 tá, a fonte E2 está absorvendo potência, eu descobri que o I2, na verdade, deu negativo. Né? Quando depois que eu calculei tudo. Perfeito, Bruno. Bom, então o primeiro passo aqui seria o A0 aqui nosso, até o passo A0, seria então arbitrar as correntes ou as tensões, tá? Então vou até colocar entre parênteses aqui. É um ou outro, hein, pessoal? Ou as tensões, porque um amarra com o outro depois pela lei de Ohm. Então as correntes ou tensões nos ramos, tá? Pessoal, desculpa a letra ficar meio feia aí, mas escrever no tablet aqui não é muito agradável, tá? Bom, então se não entender alguma coisa que eu escrevi, pode perguntar, tá, pessoal? Aí o seguinte, então a gente agora, como segundo, agora depois que identifiquei agora minhas malhas, né, malha alfa, malha beta, uma malha gama, o que eu vou fazer? Né? Eu vou então supor que na minha malha alfa aqui, independente do que tem no circuito, eu vou supor que circula uma corrente dentro dessa malha. Esquece por enquanto agora as correntes que você arbitrou, I1, I3, I4. Vamos pegar elas agora, dar um occult nelas, né? Ocultar elas, e vamos pegar a malha. Vamos supor, então, que existe uma corrente que circula dentro da malha. É um artifício matemático que a gente vai usar, já que o nosso sistema ele é linear. Por isso que a gente vai poder fazer aqui nesse método. Tudo bem? Então eu vou supor que cada malha circule uma corrente. Então, na malha alfa, percorrendo aqui então a minha malha, né? Laranja aqui, eu vou até desenhar o circuito aqui embaixo de novo. Deixa eu copiar ele aqui. Então aqui está aqui o meu circuito. Então seria aqui o nosso passo B. Né? Que é então supor uma corrente circulando em cada malha, né? Então, deixa eu dar uma limpadinha aqui nesse circuito. Limpei demais. Então, olha só qual que é o truque desse método. Bom, então a gente já achou as três malhas, né? Então eu vou ter a malha alfa. Então eu vou definir uma corrente aqui, pessoal, circulando e alfa. Circulando aqui a malha alfa. Eu vou supor uma corrente, vou colocar em outra cor aqui, circulando dentro da malha beta. Então, eu vou chamar ela de I beta. E vou definir uma corrente circulando na malha gama. Vou chamar ela de
e gama. Bom, olha só. Essa malha alfa, então, essa corrente alfa que circula dentro da minha malha alfa, ela provoca quedas de tensão de acordo com a lei de Ohm, né? Ou seja, aqui eu vou ter, então, uma queda de tensão do mais para o menos, né? A corrente alfa está passando aqui. Ela causa uma queda de tensão no R3, então ela entra no mais, sai aqui no menos, né? No R3, não passa mais em nada. Agora, olha só o Ibeta. O Ibeta causa uma queda de tensão no R3 no sentido contrário do Ialfa. Então entra no mais, sai no menos. Aqui, ó. Entra aqui no mais, sai no menos no R4. Entra no mais, sai aqui no menos no R5. Agora, a corrente I gama, ela entra no mais aqui no R5, sai no menos aqui no R5. E aí, entra aqui no mais, sai no menos aqui no R2. O que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal? É sempre legal e usual colocar sempre as correntes circulando no sentido horário. Quer escolher no sentido anti-horário? Pode também, não tem problema. É gosto pessoal, tá? Mas, para a gente deixar a técnica padronizada, vamos todo mundo escrever a malha no sentido horário. Tudo bem? Pessoal, tá claro até aqui? Tá tudo bem por enquanto? Legal. Bom, agora, aí vem a lei, segunda lei de Kirchhoff em cada uma das malhas. Então, vamos aplicar aqui, vamos pegar a malha alfa. Então, agora eu vou aplicar. Então, seria aqui o nosso item C, né? Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, que é a segunda lei de Kirchhoff, né? É a segunda lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos pegar aqui. Então, da malha alfa, como é que fica? Então, minha corrente, se entrar no menos, sair no mais, eu escrevo positivo aqui no somatório. Tudo bem? Então, ó, a corrente então, em alfa entra no menos, sai no mais no E1. Então, eu vou colocar aqui E1. Entra no mais, sai no menos no R1. Então, vai ficar menos R1 e alfa. Entra no mais, sai no menos no I3, no R3. Então, menos R3 e alfa. Só que aqui no R3 tem a contribuição da queda de tensão do Ibeta. Então, olha só, entra no menos, sai no mais aqui no R3 o Ibeta. Então, vai ficar mais R3 e beta. E aí, voltei para o mesmo lugar. Então, é igual a zero. Aí, vamos pegar agora a malha. Então, essa aqui foi a malha alfa. A malha beta. A malha beta vai ser mais para menos R3 e beta. Aí tem contribuição do I-alfa. Então, menos para mais R3 e alfa, mais para menos aqui no R4, então menos R4 e beta, mais para menos R5 e beta, né? E menos para mais, então tem contribuição do I gama aqui no R5, então menos para mais
R5 e gama. E aí voltei para o mesmo lugar, logo igual a zero. Aí vamos pegar agora a malha gama. Então a malha gama, então ela vai mais para menos R5 e gama. A contribuição do I beta, então vai ficar menos para mais R5 e beta. E aí, mais para menos R2 e gama. E mais para menos E2. Então, menos E2. E aí, voltei aqui para o mesmo lugar, né? Então, dei a volta completa, igual a zero. Então, eu tenho agora 3 equações e 3 incógnitas a determinar, que é o I alfa, o I beta e o I gama. Então, para facilitar aqui o nosso cálculo, vamos ajeitar aqui as 3 equações. Então, para a equação alfa, dar uma ajeitada nela, vai ficar, vou colocar todo mundo, vou somar todo mundo que multiplica I alfa. Então, vai ficar R1 mais R3 I alfa. Aqui tenho ainda. Então, pessoal, vou multiplicar por menos já aqui, tá? Eu vou passar o E1 para o outro lado do sinal de igual. Então, vai ficar R1 mais R3 I alfa menos R3 I beta igual a E1. A beta vai ficar, então, vou somar todo mundo aqui que tem alfa, então vai ficar menos R3 e alfa. Agora vou somar todo mundo que tem beta, mais, então vai ser R3, R4 e R5. Né? E beta. E menos R5 e gama. Igual a zero. Tá? Só multipliquei por menos 1. Toda a equação aqui. E a malha gama? Vai ficar, então, não tem alfa. Então, vai ficar menos R5 e beta e mais R5 mais R2 e gama igual a E2. Tá ok até aqui, pessoal? Bom, então agora, ou a gente pode resolver por substituição, ou a gente pode resolver um sistema linear. Então, nossa letra D aqui é resolver o sistema de equações. Tração trocado? Deixa eu ver. Eu multipliquei todo mundo por menos 1. Ô, Vinícius. Então ficou mais R5, mais R2, menos R5 e beta. Ah, é. Aí fica menos E2, né? É isso? Isso aí. Obrigado, Vinícius. Então, como é que vai ficar o nosso sistema? Eu vou resolver por matriz. Então, resolvendo por matrizes. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Então, a primeira equação
vai ser R1 mais R3, mais R3, que é o I-alfa, né? Aí o I-beta menos R3, menos R3. Aí depois tenho embaixo o beta menos R3. Aqui vai ficar R3 mais R4 mais R5. Aí vai ficar aqui ainda menos R5. Aqui é zero, né? Não tenho gama na primeira equação. Aqui embaixo, então, vai ficar zero, porque não tem alfa na terceira equação. Menos R5. E aqui, R5 mais R2. Então, isso aqui tudo multiplica I alfa, I beta e gama, que é igual a E1, 0 e menos E2. Tá aí, pessoal. Como que a gente resolve esse sistema matricial? Né? Ele é do tipo A, X igual a B. Né? Então, eu tenho matriz A vezes o vetor X igual a B. Logo, eu posso achar o X fazendo a inversa do A menos 1 vezes B. Tá? Então, com isso, eu encontro o I alfa, assim, né? Achamos I alfa, I beta e I gama. Tá resolvido o problema, pessoal? É isso que a gente queria? Não, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? São as correntes. Isso aí. A corrente em cada ramo, né? A corrente dos bipolos. Então, vamos lá. Então, a letra E aqui é calcular as correntes nos ramos, né? Ou em cada bipolo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Como o nosso sistema é linear, basta eu agora voltar nesse circuito aqui. Então, até vou copiar ele lá para baixo de novo. Copiar ele aqui. Vejam bem. Que eu tenho aqui que o meu I1 eu arbitrei para cima. No mesmo sentido do meu I alfa, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu escrever aqui que é o I alfa, né? De laranja aqui. Espera aí. Então, aqui a gente tem o nosso I alfa. Deixa eu ver que cor que eu usei aqui para o I beta, para o I gama. Vermelho e verde. Então, I beta aqui está o I beta. E aqui está percorrendo. Poderia ter usado outra cor para o I gama, né? O I gama. E aqui está o I gama. Pode, Igor. Pode sim. Pode usar o MATLAB, Octave, tá? Bom,
Python também, né? O pessoal gosta, tá? Então aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Olha só, o I1, então como é um sistema linear, né? V igual a RI, né? Sistema linear. Então o que a gente vai ter aqui? Que I1, que é a minha corrente que eu arbitrei, que é aquela que eu quero encontrar, I1 vai ser igual a I alfa. I3, vou pegar o I2 primeiro ali, né? I2 vai ser igual a quanto? Hein, pessoal? Olha o sentido que eu arbitrei para o I2. Ele está no sentido contrário, né? Do I gama. Então, ele é igual a menos I gama. O I3. Quanto vai ser o I3, hein, pessoal? Menos I beta. Quem mais passa ali? Isso. Isso aí, Patrick. Isso aí, Vinícius. Então, ele vai ser a diferença entre o I alfa e o I beta. Porque o I alfa está na mesma direção do I3 e o I beta está contra. Então, ele é uma combinação linear do I alfa com I beta. Tá? Então, vai ser I alfa menos I beta. O I4 vai ser igual a... Está na mesma direção, só tem I beta. É esse sim. I4 é igual a I beta. E... faltou o I5, né? E o I5 vai ser igual a quanto? I gama menos I beta. Isso aí, pessoal. I gama menos I beta. Tá lá. Tá? Então, isso aqui é o que eu queria encontrar. Uma vez agora que eu tenho todas as correntes, aí eu calculo a tensão aonde eu quiser, né? Imagina que eu quisesse a tensão aqui em cima de R4, né? O VR4 aqui. Então, o meu VR4, por exemplo, né? Um exemplo aqui. O VR4 seria simplesmente R4 vezes o I4, né? Que eu já encontrei. Tudo bem? Pessoal, às vezes é melhor achar já as correntes aqui em função, né? As correntes nos ramos, né? Do que tentar ficar... Porque às vezes a gente pega confiança, né? E, por exemplo, eu peço atenção aqui em cima do R3, né? O VR3 aqui. Opa. E aí já tem gente que já vai direto usando o I-alfa e o I-beta, né? Sem passar pelo I3. Então é melhor, às vezes, calcular a corrente I3. Esquece, aí calculou as correntes nos ramos, esquece alfa, beta e gama, né? E aí trabalho com as correntes nos ramos e aí não tem erro, tá? Então, Ariel, essas correntes que eu arbitrei, eu não tenho certeza se elas estão no sentido real, tá? Eu só vou ter certeza a hora que eu calcular numericamente, né? E ver que deu negativo o valor da corrente. Se a corrente deu negativo, eu sei que, na verdade, ela está no sentido contrário ao que eu adotei. Tudo bem? Mas isso não causa impacto algum. É só o sentido que eu adotei que está ao contrário do real, né? O que eu falo que não causa impacto? A tensão, quando você vai calcular, V igual a RI, a tensão também vai estar trocada de lado, né? Porque, então, o V também vai dar negativo. E no caso da potência dissipada no resistor, sempre vai ser positivo. Por quê? Eu vou pegar R4 vezes o I ao quadrado. Então, se o I é negativo, I ao quadrado dá positivo. E a potência sempre vai ser consumida pelo resistor. Tá? Ou V quadrado sobre R. Se o V deu negativo,
mas quando eu faço V quadrado, ele fica positivo, e o R4 é um resistor, né? R é sempre positivo. Então não tem impacto, tá? Mas não tem como eu saber a priori, a não ser que eu saiba já o sentido da fonte, um circuito bem simples, eu sei já o sentido que tem que ter aquela corrente. Mas num circuito desse aí mais complexo, eu não sei o sentido que está. Então eu arbitro, tá? Eu sou livre para fazer isso porque depois a matemática vai mostrar que o valor é negativo, ou seja, era para eu ter colocado no sentido inverso. Tudo bem? Qual que é a dica, pessoal? Achou corrente negativa? Não corrija o sentido dela no circuito. Trabalha com número negativo. Não tem problema nenhum. Trabalha com ele negativo. Tudo bem? Porque nessa da gente querer, o I4 não era para lá, era da direita para a esquerda. E você altera e esquece que alterou e usa depois o valor negativo, aí você já não sabe mais nada e aí você incorre em erro, tá? Aí a somatória da primeira lei de Kirchhoff, né, começa a não dar zero mais. Tudo bem? Então o que tem que garantir? É a primeira e segunda lei de Kirchhoff. A somatória das correntes no nó tá dando zero? Então tá tudo ok. Tá certo, Ariel? Bom, então, pessoal, esse é o método das malhas. Vamos ver um exercício. Um exemplo aqui. Exemplo. Então, vamos lá. Então, o exemplo aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui, então, uma fonte, um resistor, aqui outro, aqui uma outra fonte, aqui um outro resistor. Então, aqui, por exemplo, resistência vale 5 ohm. Essa tensão vale 4 volts. Esse resistor vale 2 ohm. Essa tensão vale 5 volts. E esse resistor vale 7 ohm. E aí, eu quero conhecer o valor das correntes nos ramos. Então, determinar as correntes em todos os ramos do circuito. Vamos dizer que eu exijo, né, já pedi aqui, que as correntes sejam calculadas nesse sentido. I1 para cá, I2 para cá, e I3. Eu vou colocar o contrário, para cá. Tudo bem? Então, por que eu desenhei o I3 assim? É porque o I3 passa na fonte e no resistor do mesmo jeito, né? Então, determinar as correntes em todos os ramos e determinar, então, letra A aqui, letra B, determinar a potência fornecida por cada fonte de tensão ao circuito. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem aí. Tá? E aí a gente resolve. 10 minutinhos. Para vocês acharem para mim o I1, o I2 e o I3 e a potência de cada fonte. Vamos lá.
Ah, se colocar a referência aqui, né? Estão tentando, pessoal? Se tiver dúvidas, vão perguntando. Thales, pode resolver sim. O método mais geral é usando a primeira e segunda lei de Kirchhoff. É só que você vai ter mais
nesse caso, você ia ter 3 equações e 3 variáveis, que é o I1, I2 e o I3. Nesse método das malhas, a intenção dele é você resolver o circuito com menos equações, tá? Porque aí você tem o I-alfa e o I-beta, e aí você tem 2 equações, 2 incógnitas. E depois você acha as correntes fazendo as combinações lineares de alfa, beta e gama, tá? É por isso, mas dá sim. Alguém conseguiu já o valor do I-alfa e do I-beta? Então, o primeiro passo, né, era colocar aqui um I-alfa e colocar aqui, circulando aqui, opa, cadê outra cor? O I-beta. Ó, o Gabriel calculou. Para isso você colocou em fração. Deixa eu passar aqui para 0,4407, isso aí, certinho, e alfa, e o I beta, 7 sobre 59. Perfeito. Isso aí, Gabriel. Então, mais alguém conseguiu chegar nesse valor? Oh, legal, Hassan. Oh, perfeito, Vinícius. Então, pessoal, fazendo aí até essa parte que o pessoal chegou, então a nossa malha, nossa letra A aqui, né, nossa malha alfa, eu vou ter então, primeira coisa é eu colocar o sinal aqui, né, mais para menos, menos mais para menos, agora eu vou pegar o vermelhinho aqui, mais para menos, aqui é mais, menos, e aqui mais para menos. Né? Então, eu estou olhando para as correntes nos ramos, né? De alfa e beta. Por enquanto, estou esquecendo as correntes em verde. Aí, então, vai ficar mais para menos, vai dar 5 e alfa, menos 5 e alfa, né? Menos para mais 4. Mais para menos, menos menos 2 e alfa. E aí aqui, contribuição menos para mais 2 e beta, igual a zero. Né? E para a malha beta, vai ficar menos 7 e beta, menos 2 e beta, mais 2 e alfa, menos 5, igual a zero. Né? E aí, colocando no sistema matricial, ou nem precisava, né? Dá para fazer substituição aqui, só tem 2 variáveis. Então, vai ficar aqui 5 mais 2, né? Na matriz, aqui menos 2, aqui menos 2, e aqui 7 mais 2. Vezes e alfa e beta igual aqui a 4 e menos 5. É isso, pessoal. Sisteminha, né? Vejam que esse sistema, pessoal,
No alfa, né, se a gente colocar aqui alfa, beta, aqui vai aparecer a soma de todas as resistências que estão na malha alfa. Aqui, em menos, é a resistência que compartilha com a beta. Aqui é a resistência que beta compartilha com alfa de novo, que é negativo, né? E aqui é a soma de todas as resistências da malha beta. E aqui são as fontes de tensão, né? Se ela passar, o I-alfa passa no mesmo sentido da fonte, é só eu copiar o valor aqui, 4. Aqui o I-beta passa no sentido contrário da fonte de 5 volts, então eu ponho menos 5. É uma, um truque aí, né? Vamos dizer assim, por inspeção visual, né? Tudo bem? Uma artimanha. Bom, e aí então vocês calcularam a inversa, né? Desse sistema, então, e acharam I-alfa e beta. O I-alfa deu 0,4407 amperes e o I-beta deu menos 0,4576 amperes. Aí agora basta a gente calcular, né, o nosso I1, I2 e 3, que agora sim são as correntes que eu arbitrei, né? Então, I1 vai ser igual a I-alfa, que é igual a 0,4407. I2, como é que fica I2, pessoal? Alguém calculou o valor já do I2? Então, I2 vale quanto? Isso aí, que é o quê? I beta menos, né, o I2 aqui, ó. O I2 está no mesmo sentido do I beta. Então, é I beta e sentido contrário do I alfa. Então, menos I alfa. Então, é I beta menos I alfa. I beta menos I alfa, né? Então, vai dar menos 0,8983. Perfeito, Vinícius. E o I3 vai dar. O I3 está no mesmo sentido do I beta, e só tem I beta ali, então ela é igual a I beta. Que vale, então, menos 0,4576 amperes. Então, já calculou aqui a nossa letra A. Esse é o nosso resultado. Tudo bem? Tá vendo? Eu arbitrei o sentido de 2 e 3 sem saber que sentido que eles eram na realidade, né? Então deu negativo, quer dizer, na realidade, o sentido deles está invertido ao que eu adotei. Tá? Mas vou deixar assim, eu sei que o menos aqui está indicando isso. Tudo bem? Bom, e a letra B, pessoal? Alguém fez? Como é que fica a potência, então, na fonte de 4 volts? Vou colocar um P4V aqui. Qual que é a equação aqui, pessoal? Como o I1 está no mesmo sentido da fonte de tensão, então vai ficar 4 vezes I1. 4 vezes o I1, que é igual a 4 vezes 0,4407, né? Que vai dar, então, 1,7628 watts. Tudo bem? Alguém chegou nesse resultado também?
Ó, legal, pessoal. E a potência fornecida pela fonte de 5 volts? Como é que eu calculo aqui? E agora, hein, pessoal? Olha só, eu arbitrei a corrente no sentido contrário da fonte de tensão. O que eu tenho que fazer aqui para interpretar da maneira certa a potência? Lembra da nossa convenção? Lá no início da aula? Início do curso? Para a gente interpretar certo, a gente tem que arbitrar o sentido da corrente no mesmo sentido da tensão, né? Como eu arbitrei ao contrário, agora aqui na equação eu tenho que corrigir isso. O que eu faço para corrigir? Coisas que estão no sentido contrário em circuitos. Então vai ser 5 vezes, muda o sinal, menos I3. Tá claro para todo mundo? Isso aí, Manuel. Então, ó, como eu arbitrei no sentido contrário do I5, mas a minha equação P igual a V vezes I, ela espera que você coloque o V e o I no mesmo sentido. Então, como eu alterei o sentido de I3 quando eu fui calcular, agora na equação, obrigatoriamente, para eu interpretar da maneira correta a potência na fonte, eu tenho que alterar o sinal aqui, ó. Tem que corrigir aqui. Olha lá, ó, inverti o I3 lá na fonte. Coloquei um sinalzinho de menos aqui. Então, vai ficar igual a 5 vezes menos, né? Com menos do I3. Então, vai ficar mais 0,4576. Que é igual a... Então, vai ficar aqui 5 vezes 2,288 watts. Então, vejam que a potência deu positivo, maior que zero. Então, essa fonte está fornecendo mesmo potência para o circuito. Essa aqui também deu positivo. Então, ela também está fornecendo. Se desse uma potência aqui com sinal negativo, e diria que então a fonte estaria, na verdade, fornecendo uma potência negativa, quer dizer que eu estou absorvendo uma potência do circuito. Tá? Nesse caso, que as duas estão fornecendo potência para o circuito, que está sendo consumida por quem? Pelos resistores. Isso aí, Marco. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, na Sim. malha você colocou o fio terra que faz com que o referencial seja zero ali, né? Isso. Mas em relação à corrente, ele não absorve nada de corrente? Não, porque olha só. Se eu for pegar aqui a somatória das correntes, quem está me perguntando? É o Bruno? O Bruno. Veja bem, vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff aqui nesse nó, onde tem essa fonte aqui, quer dizer, esse é o ponto de referência. Veja bem, vamos supor então que existe uma corrente que passe para cá. Tudo bem? Um Ix aqui. Certo, certo. Então, quanto que dá a somatória das correntes aqui? Então, o Ix está saindo. Então, vou colocar a corrente aqui no nó. Então, I3 entra no nó. Então, está I3. Menos I2. Menos I1. Não é isso? Isso está certo. Menos Ix igual a zero. Então, Ix, na verdade, é igual a... ficar por menos Certo. 1, passar para o outro lado, né? Vai ficar I3 menos I2 menos I1 mesmo, não é isso? Uhum. Então, quando a gente calculou aqui o circuito,
Quanto que dá a soma desses três caras aqui? Vamos Dá ver 0, aqui? isso a gente já sabe. Dá 0, não dá? O I3 menos I2 menos I1? Uhum. Ou seja, isso aqui é igual a 0. Então, quanto que é o valor do Ix? É 0. É 0. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Se eu pegar aqui essa corrente que está chegando em I3, ela está se dividindo em I2 e em 1. Então, eu não posso ter nenhuma carga escapando aqui para a Terra. Tudo bem? Então, eu não tenho... imagina uma pessoa chegasse e colocasse a mão aqui, e o potencial aqui está 0, né? Se eu não fechar nada com o circuito, a corrente não é 0. Agora, é diferente disso aqui, ó. Imagina se eu pegar isso aqui, ó. O que aconteceu agora aqui? Agora tá em paralelo. Agora eu coloquei essa resistência em paralelo com essa aqui, não é verdade? Agora o Ix não vai ser mais 0. Por quê? A corrente vai se dividir por aqui e uma parcela por aqui. Tudo bem? Juntas vão Perfeito. somar e entrar para cá. Então a corrente sempre ela tem que ter um retorno. Ela sempre tem que, se ela entra em algum lugar, ela tem que voltar para o circuito por algum lugar. Tudo bem? Então esse sinal de terra só que estava aqui, ele não vai para lugar nenhum. Ó, ou seja, eu aterrei aqui, mas aqui é como se fosse uma parte do circuito que não vai para lugar algum. Tá certo? É uma coisa eu fazer isso aqui, ó. Um resistor. Opa, desculpa. Se eu ligar um resistor aqui e ligar em nada, concorda comigo que isso aqui não circula corrente nenhuma? Sim. Então imagine que isso aqui é a Terra. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, colocar um terra aqui, vai circular corrente Continua aqui? nada, né? Vai continuar nada. Tudo bem? A não ser que eu tivesse um outro terra em um outro ponto do circuito. Para dar um prosseguimento aqui, né? Aí a corrente viria por aqui, ó. Tá? Tá. Professor, e a história de colocar fio terra nas coisas, que tem na tomada, no computador? Tá. Eu Imagina. achava que era isso, mas acho que não é então. Não, é para, na verdade, é para proteger o equipamento. Imagina que eu não aterre aqui. Tudo bem? Tudo bem, E tudo bem. aí, algum ponto desse, imagina que eu tenho um equipamento aqui perto, aqui, uma carcaça, vai. Esse meu equipamento aqui, tudo bem? Está envolto aqui no meu circuito. Ela é de ferro. Aí, sem querer, esse ponto da fonte aqui tem 4 volts, não tem? Imagina que tivesse, sei lá, 100 volts, vai. E de algum jeito ela conectou aqui. Tudo bem? Certo. Então agora a minha carcaça está no potencial de 4 volts. Né? Em relação a uma referência que está para fora aqui, um terra qualquer aqui, ó. Tudo bem? Ela está em Certo. 4 volts. Aí, o que está acontecendo aqui? Se uma pessoa vem agora aqui, né? O hominho aqui, rela aqui, ele está na Terra, certo? Certo. Aí ele fez a ponte. Imagina só. Aí o que acontece? Eu vou ter aqui, então, uma corrente. Por enquanto, aqui eu não tenho corrente, certo? Mas, porém, o que vai acontecer com esse circuito vivo aqui? Se alguma outra parte desse circuito aqui também está na Terra, o que vai acontecer agora? Aí os terras se ligam e formam uma ponte. Forma uma ponte, você acaba passando corrente pelo hominho que está aqui, ó, né? Aí o coitado vai passar corrente no coração dele e já era, né? Tudo bem? Mas qual que é a vantagem do terra? Por que a gente põe o terra? Então, fala, pô, mas então eu deixaria tudo flutuando. Por que a gente põe o terra? É para proteger o circuito de que se houver, então eu aterro aqui, né? Se houver alguma fuga de corrente, ou seja, minha carcaça conectou aqui,
alguma fuga de corrente aqui, eu tenho equipamentos que detectam essa fuga de corrente, que é o dispositivo, a gente vai ver no laboratório. Foi boa pergunta sua. A gente vai ver no laboratório, quer dizer, a gente vai ver teoricamente, né? Mas você vai ver nas aulas de lab, né? Que essa corrente de fuga sensibiliza um dispositivo que a gente chama aqui de dispositivo DR, que é o diferencial, que então desliga o circuito. Tudo bem? Fala, ó, tem um problema ali. Tá? Certo. Mas o que eu Mas faço então? Pode falar. então, se eu colocar, por exemplo, só um fio terra, meio que não adianta para nada, assim. Se você colocar só o fio terra, é mais quando você tiver uma parte viva. Eu coloquei um terra aqui, certo? E se Certo. alguma parte encostou em alguma parte da casa aqui e tal, e aqui também ficou com 4 volts, né? É mais para detectar quando alguém encostar, não só alguém, essa parte encostar na terra também, entendeu? Porque aí eu crio um caminho aqui no circuito, tá vendo? E aí eu vou ter uma Sim. corrente elétrica aqui, ó, diferente de zero. E aí eu detecto que o meu circuito encostou em alguma parte que não deveria. Ah, então Entendeu? o fio terra não é para remover corrente, é só para acionar o dispositivo e desligar o sistema. Isso. O que ele faz também? Mas ele tem uma outra função. A outra função é Bruno, né? Ô Bruno, Isso, Bruno. a outra função é se tiver carga estática em algum lugar, ou seja, acumulou carga elétrica aqui, o circuito estava aqui, e aí imagine que eu tinha um capacitor aqui, ó. Uma capacitor. Vamos já que acumulou carga aqui, ó, em algum ponto do circuito. Carga estática, tudo bem? Já tomou choque pegou no maçaneta do carro, tal? Já. Então, o que vai acontecer? Ali é a eletricidade estática que está ali. Então por que o carro você toma choque? Porque o carro está com o pneu ali, é borracha, ele fica isolado, né? Mas se de alguma forma você conseguisse aterrar o carro, a Terra é como se fosse uma grande bacia de cargas elétricas. E aí então sobe carga positiva aqui e anula essas negativas. E pronto. Só para isso, mas não fica passando corrente para a Terra, entendeu? Só Entendi. anulou as cargas que estavam ali e não fica mais circulando corrente. Não circula nada para cá, ó. E é zero. Um circuito saudável não tem corrente circulando para a Terra. Tudo bem? Entendi, fez sentido. Eu Sentido? achava que carga dinâmica também entrava nesse jogo de ir pra terra, mas é só estático, então. Ou Só para estático. fechar. Então, assim, para eu quiser garantir que não vai ter nenhuma estática, né? Igual você vai mexer em circuito elétrico, por exemplo, você vai lá e aterra a carcaça do computador também, né? Para não danificar o circuito elétrico seu dentro do computador, né? Que a carga estática pode danificar, tá? Perfeito. Obrigado, professor. Nada, que isso. Tá joia, pessoal? Então agora vamos para o segundo método nosso, que é uma outra forma de resolver o circuito. Então aqui terminou o método 1, agora é o método dos nós. Então o método das malhas foi baseado então na segunda lei de Kirchhoff, tá certo? Todo mundo concorda? Somatório das tensões, né? O método dos nós é o complementar. Ele é baseado na primeira lei de Kirchhoff. Então, Patrick, esse método dos nós, você vai ver que quando eu tenho fontes de corrente no circuito, ou se eu tenho bastante fontes de tensão real e que eu posso transformar em fontes de corrente, ele fica mais fácil porque eu diminuo o número de equações, tá? Agora, se eu tenho muitas fontes de tensão ideal, aí o melhor é usar o método das malhas. Tudo bem? Porque está menos equações. Ambos vão ter que levar ao mesmo resultado. Tudo bem? Tudo que a gente está aprendendo aqui desses métodos é para reduzir
o número de equações que a gente tem. Você vai ver agora o exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo do método das malhas. Então, Igor, o método dos nós, né, ele é ideal para quando a gente tem fontes de corrente ou fontes de tensão real em que eu possa transformar eles em fontes de corrente. Lembra lá que a gente viu a aula de transformar a fonte de tensão em fonte de corrente? Então, aí eu posso usar o somatório das correntes igual a zero, né? E aí você vai ver aqui que ele vai ser mais, ele vai simplificar e vai reduzir ainda mais uma equação. Agora, o método das malhas é quando eu tenho fontes de tensão ideal entre dois nós, né? E aí o método dos ramos, quer dizer, o método das malhas, fica mais fácil de extrair as equações do circuito. E o método dos nós fica mais fácil quando eu tenho fonte de corrente ou fonte de tensão que eu posso transformar em fonte de corrente, tá? Mas eles são intercambiáveis, tudo bem? Tá? Então é gosto daquele que você sabe melhor, tá? Bom, esse método dos nós, então, pessoal, ele é baseado, então, na primeira lei de Kirchhoff. Então, ele é baseado na lei de Kirchhoff das correntes. Ou a primeira lei de Kirchhoff. Bom, que é baseado, né? O que a gente tem que saber aqui? Quando eu tenho um circuito qualquer, se eu pegar aqui, vamos pegar esse mesmo circuitinho que a gente estava no começo da aula aqui. Né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos copiar ele lá embaixo. Vou usar ele mesmo como exemplo para outra metodologia, para vocês verem a diferença. Então, veja bem. Agora some aqui, né? Não tem mais sentido falar em alfa, e beta e gama. Bom, o que a gente vai ver aqui? Quantos nós eu tenho nesse circuito, hein, pessoal? Quantos nós? Então, vamos ver aqui. Olha só. Eu tenho um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, um aqui e um aqui. Concorda? Isso aí, Vinícius. Porém, veja bem, esse nó aqui, concordam comigo que a corrente que entra nesse nó é igual a que sai? Né? Então, para a gente, ele não serve para nada. Para o nosso método, ele não serve para nada. A corrente que entra igual a que sai é falar que 0 é igual a 0, né? Ou que 1 é igual a 1. Então, ele não serve para nada para a gente. Então, a gente não vai considerar nós de bipolos que estão em série. Tudo bem? Então, a gente vai chamar, a gente vai pegar, então, chamar esse ramo todo aqui, né, de um ramo série. Então, o ramo série, esse nozinho do meio aqui, eu não quero saber dele. Porque corrente que entra é igual a que sai. Então, não está trazendo informação nova nenhuma. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, né? Desse outro lado aqui. Também não serve para nada. Então, os nós que eu estou interessados são esses nós aqui, em que a corrente se divide, né, em outros valores. Então, quantos nós eu tenho aqui agora, desses ramos, né? Vamos falar assim de ramo série, né? Quantos nós? Agora eu tenho 3. Bom, tenho 3 nós. Desses 3 nós, pessoal,
Vamos arbitrar aqui o sentido da corrente, igual a gente arbitrou no início aqui. Então, a gente colocou um I1 aqui, né? A gente colocou um I2 aqui. A gente colocou o I3, deixa eu ver que lado que era mesmo, I3. Para baixo. Colocamos um I3 aqui. Colocamos um I5 aqui. E colocamos um I4 aqui, não foi isso? Aí é o seguinte, ó. Vamos pegar a somatória das correntes em cada nó. Então, vamos chamar esse nó aqui. Nó 1, nó 2, nó 3. Tudo bem? Pessoal, aí é o seguinte. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff em cada um desses nós. Então, no nó 1. O que vai acontecer no nó 1? Então, eu tenho que I1 entra, né? Sai I3 e I4. Então, menos I3 menos I4 igual a 0. No nó 2, eu tenho que I5 mais I2 mais I4, né? Tá os três chegando no 2, né? Então, eu tenho que aqui vai ser I4 mais I5 mais I2 igual a 0. E aqui embaixo, nó 3, eu tenho o I3 chegando, o I1, o I5 e o I2 saindo, né? Então, vai ficar menos I1, menos I5, menos I2 igual a 0. Né? Aí eu pergunto para vocês, essa equação aqui, vamos pegar a equação do nó 3, essa aqui, ela é independente das outras duas? Essas três equações são linearmente independentes? O que vocês acham? Não, né, Vinícius? Então eu tenho duas equações. Isso aí, Ariel. Então eu só tenho duas equações independentes, não é verdade? Porque se eu somar essas duas aqui, ó, vai dar essa terceira, né? Vamos ver? Olha lá. Se eu somar, então, essas duas, vai ficar I1, né? Vai ficar I5, vai ficar aqui, então o I4 cortou aqui, né? Menos, mais com menos. Aqui ficou ainda o I3, menos I3, né? Menos I3, mais I2, igual a 0. Não é isso? A menos do sinal que eu multiplico por menos 1 todo mundo aqui, ó, né? Essas duas equações, essa e essa, são iguais. Ou seja, só tenho duas equações, na verdade, desse método dos nós, né? Que são independentes. Então, eu tenho n menos 1 equações independentes da primeira lei de Kirchhoff. Ou seja, só vou ter... Então, n aqui é o número de nós, tá? N é número de nós. Ou seja, só tem n menos 1 equações. E aí, então, esse nó 3 aqui, eu posso escolher, então, os dois nós que eu quero. Então, num circuito com 3 nós, vou pegar só n menos 1 equações. E aqui que está a vantagem do método dos nós.
eu vou conseguir com duas equações, a gente vai ver aqui, resolver esse circuito, sendo que aqui em cima, ó, no método das malhas, né, para esse circuitinho aqui, eu tinha 3 equações. Agora aqui, eu vou usar duas equações. E vamos ver se a gente consegue resolver o circuito só com essas duas equações, né? Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, o primeiro passo que a gente fez aqui foi identificar os nós. Os nós independentes. Tudo bem? Lá no método das malhas, a gente identificou as malhas, que são laços independentes. Aqui a gente identificou os nós independentes. Tudo bem? Tá vendo a correlação já entre os dois? Aí, outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é transformar todas as fontes de tensão reais em fontes de corrente reais. Essa é uma limitação do método. Eu tenho que ter fonte de tensão real, transformar em fonte de corrente real. Se eu tiver fonte de tensão ideal, né, num determinado ramo do circuito, é só uma fonte ideal, aí eu tenho que fazer outro tratamento, né? Aí é uma modificação desse método. Então, esse método que a gente está vendo aqui, as fontes têm que ser reais. Tudo bem? Então, cuidado. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, então, quer dizer, vamos seguir o passo, letra B aqui. Então, vamos pegar nosso circuito, já identificamos os nossos nós, né? Então, a gente tem o nó 1 aqui. Pessoal, eu vou só desenhar aqui inteiro o nó 1, tá? Eu vou expandir ele aqui. Porque tudo aqui é nó 1, não é verdade? É tudo o mesmo potencial, né? E aqui eu vou colocar em outra cor o nosso nó 2. Já que a gente identificamos ele, agora eu vou ver até onde ele vai. Então ele pega tudo aqui, ó. Tudo bem? Nó 3, nó 1. Opa! Nó 2 e nó 1. Aí, vamos transformar então. Quantas fontes a gente tem aqui? Temos duas, né? Opa! Temos essa aqui e temos essa aqui. Vamos transformar elas em fontes de corrente. Como é que é mesmo a nossa transformação? Isso, e é E sobre R. Isso aí, Vinícius. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, pegar aqui. Vamos apagar, então, essa nossa fonte aqui. Aí vai ficar o mesmo R em paralelo, não é isso? Então, R1 fica aqui em paralelo. E agora surge a fonte de corrente aqui. Em que se I é E1 sobre R1. E esse R1 fica aqui em paralelo, né, pessoal? Tudo bem? Desse outro lado é a mesma coisa. Agora não tem mais sentido I1 aqui, hein, pessoal? Agora não é mais o I1 que passa aqui, hein? Esquece ele por aqui. O I1, na verdade, está passando aqui em cima, né? Tá claro isso para todo mundo? Enxergaram isso? O I1 que a gente arbitrou, olha lá. O I1 não está aqui. Ele não vem aqui, passa para cá, entra aqui no nó.
Essa é a corrente que eu arbitrei. Uma vez que eu modifiquei aqui o meu circuito, o I1 continua aqui em cima, não continua? Olha lá. Vamos desenhar ele aqui de vermelho, ó. Vou pegar um roxo aqui, ó. Esse é o I1 que eu arbitrei. Não é isso? Aí, aonde que ele está aqui? Ele está aqui. O que aconteceu agora? Vem um I agora aqui, separa um outro I agora, que dá o I1. Então, no meu R1, nesse circuito modificado, não passa o I1. Passa agora aqui uma tensão, quer dizer, uma corrente em que a somatório aqui dá o I1. Tudo bem? Então, aqui, ó. Agora vem E1 sobre R1 aqui e vem aqui V1 sobre R1 aqui. Tá? E o I1 fica aqui agora. Ó. Então, cuidado com isso. Então, legal, pessoal. Agora o meu nó 1, então, ele se estende tudo aqui, né? Tudo aqui está no mesmo potencial, concorda? Desse outro lado aqui também. Então, para a gente não errar, pessoal, esquece por enquanto as correntes que a gente arbitrou. Igualzinho a gente fez no método das malhas. Esquece. Então, agora a gente está trabalhando num outro circuito. Olha lá. Equivalente, claro. Então, é uma coisa. R2 ficou em paralelo. Apareceu agora aqui uma fonte de corrente que vale E2 sobre R2. Né? Então, o meu nó 2 agora, ele vem, se estende todo aqui. Tudo aqui está no mesmo potencial. Aqui está no potencial V2 em relação ao minha referência. Esse aqui, o nó 1, está no potencial V1 em relação à minha referência. Tudo bem? Tá claro até aqui, pessoal? Eu fico um pouco de dúvida por que é E1 sobre R1. Você não ia estar assumindo que é só uma resistência? Não, olha, você lembra lá da nossa aula que a gente falou de conversão de fontes? Lembro. Então, você lembra que era assim, ó? Aqui tinha uma fonte e uma resistência. E aqui tinha um circuito elétrico, né? Qualquer. Aí, aqui é R equivale E, né? Aí o meu circuito, ele enxerga uma corrente. Isso aqui vai fazer passar uma corrente elétrica aí aqui, na verdade, e uma tensão entre esses dois terminais aqui. A e B. Tudo bem? VAB aqui, não é isso? Eu quero agora que o meu circuito, eu quero substituir, então, essa fonte de tensão em série com uma resistência para uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, de forma que o meu circuito elétrico não perceba que eu fiz essa substituição. Então, como é que fica? Então, eu quero transformar aquilo nisso aqui, ó, uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, o mesmo valor R, tudo bem? Achar um I aqui que eu não sei ainda qual que é o valor dele, de forma que o meu circuito elétrico está aqui, né, continue enxergando a mesma corrente I e a mesma tensão, VAB. Aqui é o ponto AB, ó, AB. Então, eu vou substituir isso aqui, quer dizer, isso aqui por isso aqui. Tudo bem? Certo, é verdade. Tá? De modo que o meu circuito elétrico ele não perceba nada. Para ele não mudou nada. Porque a mesma corrente está entrando no ponto A aqui e a mesma tensão VAB está entre esses dois terminais A e B. Tá? Então, se a gente fizer equacionamento desses dois circuitos, eu vou ver aqui que, por exemplo, que o VAB aqui de cima vale E menos RI, concorda? Aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui, ó.
E nesse outro circuito aqui, aplicando a primeira lei, opa, chamei de I não fui muito feliz, né? Peraí. Aqui eu vou chamar de IN, tudo bem? Aí fonte. E gerador, vai. Aí, desse circuito aqui, eu tenho, então, da primeira lei de Kirchhoff nesse nó aqui, né? Que, na verdade, é todo o meu potencial aqui, né? Eu vou ter o quê? Que IG entra no nó. Aqui, corrente. O VAB está para cima, então a corrente tem que estar para baixo, certo? Não é? Certo. Então a corrente está saindo menos. Então, VAB sobre R, não é isso? Sim, isso. Menos I. Igual a zero, não é isso? Então essa corrente sai, esse IX aqui, né? Essa sai e o IG entra no nó. Não é isso? Certo. Então eu tenho essas duas equações agora aqui, né? Dessas duas equações, eu quero que o VAB e o I seja igual ao VAB e o I dessa outra segunda equação aqui. Então eu vou substituir uma na outra. Então o que eu vou ter aqui, ó, que se eu multiplicar aqui todo mundo por R, essa segunda equação, não posso multiplicar? Vai ficar o quê? R e G, não é isso? Menos VAB, menos RI, igual a zero, não é isso? E a de cima é quem? VAB, deixa eu reescrever ela aqui, vou passar o VAB para lá, eu vou passar o VAB para cá, tudo bem? Então vai ficar E menos VAB, não é isso? Passei ele para cá, né? Menos RI, igual a zero. Para essas duas equações serem iguais, o que eu tenho que ter? O que falta para essas duas equações que serem iguais? E igual a RG. E igual a RG. Logo, o meu IG que eu tenho que usar aqui, ó, né? Vale quanto? E sobre R. Então, se eu usar o IG aqui igual a E sobre R, e pôr um R em paralelo aqui, mesmo valor R aqui, eu garanto que o meu circuito elétrico vai enxergar a mesma tensão entre os dois terminais e a mesma corrente I entrando aqui no circuito elétrico, da condição anterior. Tá certo? Tá certo, agora faz sentido. Tem sentido? Tá ok? Então, o que a gente está fazendo aqui é substituir esse circuito aqui por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor que tenha o mesmo valor dessa resistência aqui, ó. Aqui. E ver se eu consigo achar, então, o valor dessa fonte de corrente de forma a obter a mesma tensão e a mesma corrente que existia antes aqui. Senão estou alterando meu circuito. Tá? E eu faço isso equacionando aqui e aqui e comparando as duas equações. Quando eu comparo, uma forma de ver se essas duas ficam iguais é que isso aqui seja igual. Ou seja, eu tenho que ter, então, uma fonte de corrente com valor E dividido por R. Aqui para ter essa condição de VAB e I. Tá? Não, perfeito. Faz Perfeito? sentido. Então, pessoal, como a gente chegou agora aqui no fim da nossa aula, né? Eu vou parar aqui então, a gente continua na aula que vem. Antes de vocês saírem, teve um probleminha lá com a atividade 1, eu vi que ninguém ainda começou a fazer, né? Ninguém tentou ainda. A primeira avaliação, né? Teve um probleminha, eu vou resolver, ainda bem que ninguém fez ainda. Eu vou resolver e ponho ele no ar até de noite, tá? Então, e para compensar isso, eu vou colocar um dia a mais na entrega para vocês. Tudo bem? O Vinícius fez? Quem fez? Já?
Só o Vinícius? Sem problemas, Vinícius. Você não vai ser prejudicado em nada, tá? Na verdade, eu vou olhar lá se você aconteceu algum problema na sua, porque as questões são aleatórias, tudo bem? Então, para alguns pode ser que ocorra esse problema. Mas quando eu habilitar ela, vai estar tudo certinho e você não vai perder o que você fez, tá, Vinícius? Tudo bem? Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa aí você me avisa, tá? Se você achar alguma diferença. Tá ok, pessoal? Então amanhã vai ser o lab da turma 2, é o lab de lâmpadas, iluminação, né, da turma 2. Agora a gente vai, então, voltar. A gente não teve aula semana passada para a gente poder, então, sincronizar, né, com o pessoal lá de mecânica dos fluidos, que tem o laboratório também no mesmo dia, só que alternando as turmas, né? Então, eu tô para, então, corrigir. A gente não teve aula semana passada e essa semana, então, a gente retoma com a turma 2 na terça-feira e a turma 4 na sexta-feira, tá? Eu corrigi, o Ariel percebeu lá que tinha um problema, né, nas datas. Realmente eu esqueci de alterar as datas das entregas lá, né, do pré-lab, do relatório, né, de atualizar isso aí junto com o calendário. Então eu já estou arrumando, tá? Então o pré-lab da experiência 2, veja bem, vai ser entregue no dia do laboratório da experiência 2. Então, o pré-lab sempre é entregue no mesmo dia que você vai ter aquele lab. Tá? E o relatório daquele lab você entrega no dia do próximo lab. Então, é assim que vai acontecendo. Tudo bem? Então, agora a turma 1 vai ter só o laboratório na semana que vem, sobre o laboratório 2, né, experiência 2. Aí a turma 1, então, vai ter que entregar o pré-lab desse relatório, desse experiência 2, na terça-feira que vem, não nessa. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Eu estou usando o Zoom, então eu vi que dá para salvar a lista de presença lá no relatório, que dá para pegar no site do Zoom, tá? Então eu vou ver se vai dar tudo certo. Eu creio que a aula foi bem melhor aqui no Zoom do que no Meet, né? Pelo menos não travou. Não sei a impressão que vocês tiveram, né? Mas para mim a impressão foi que a aula foi melhor aqui, né? Então tá certo, pessoal. Então, boa semana a todos, né? Se cuidem aí, tá? Obrigadão aí, pessoal. Obrigado pela aula, professor. Boa semana. Pô, para você também. Muito obrigado. Professor, tá me vendo? Oi, tô ouvindo sim. Eu vou mandar um arquivo aqui no... Ah, tá. Manda aí, manda aí. Deixa eu só achar aqui. Aí, eu mandei. Fazer o download. Área de trabalho. Ficou bem melhor o Zoom, né? Dá até para mandar arquivo no chat. Então, no Meets não dá. Open file aqui. Ah, tô vendo. Ele me deu esse circuito, né? Tá. E aí eu peguei 4 caminhos fechados, e aí eu ia aplicar a segunda lei de Kirchhoff, né?